para nós. Mas para o nosso cristianismo renovado, redivivo, que é o Espiritismo, essa é uma imagem que nos mostra exatamente a superioridade moral e emocional de Jesus Cristo. Humilhado, açoitado. Quais foram as últimas palavras que o Cristo disse? Uma das últimas palavras que o Cristo disse antes de desencarnar, de deixar o corpo. Ele lá foi crucificado entre dois ladrões. O que ele dizia? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Quem em condições de tamanha humilhação, após receber, após ser açoitado, após receber cuspes, eu li recentemente, não foi um livro, um estudo de um médico fisiologista colombiano, que ele estudou o limite das forças físicas do Cristo durante o Calvário, durante aquela Via Crucis, e ele fez um estudo até quando o corpo humano dele suportava. Os evangelhos narram, por exemplo, que Jesus suou sangue. E aí ele faz um estudo falando que em determinadas condições de sofrimento extremo, nós podemos suar sangue. E aí ele fala do peso da cruz, dos órgãos dele na cruz, como é que se comporta a fisiologia do corpo humano durante o momento de tortura. E aí você percebe que só um ser, modelo de superioridade moral e emocional, conseguiria suportar tamanho sofrimento físico como Jesus suportou. E o que isso tem a ver com humanidade? Vamos falar um pouquinho de humanidade? Jesus e as lições de humanidade é o nosso propósito da noite de hoje. Poderíamos falar dele como Jesus, um mestre em inteligência emocional, Jesus, um professor. Vamos falar do modelo de humanidade. Vamos começar aqui do conceito de humanidade, da palavra que vem do latim, humanitas, que é um sentimento de bondade, de benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Então, Jesus, com as suas lições de humanidade tão necessárias à atualidade, onde a cultura do ódio, quando a cultura do ódio impera de todas as formas. Então, a gente percebe aqui uma foto de crianças da Síria e os estudos mais recentes mostram, a Síria, no caso, é um conflito, mas existem situações humanitárias gravíssimas no planeta Terra, fome, guerra, a questão dos refugiados. O estudo mais recente mostra que nós temos hoje 7,3 ou 7,7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e o estudo mais recente mostra que o mundo produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar todos os mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Mas o que a gente percebe? Conrado, boa noite. O que a gente percebe? Que grande parcela desses bilhões de habitantes, parte significativa desses 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes, morre à míngua de fome todos os dias. Então, a humanidade, que é um tema, esse recorte que a gente faz agora da vida de Jesus, a humanidade é esse sentimento que erradicaria a miséria, por exemplo, no planeta. O conceito basilar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Lázaro, o que ele fala da lei do amor? A lei do amor substitui a individualidade, nós, pensando só em nós mesmos, como diz uma amiga brincando, eu enquanto eu, a nível de mim mesma, a lei do amor substitui a individualidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. A lei do amor. A lei do amor substitui a individualidade. Você pensar só em você, ela substitui esse sentimento e aniquila as misérias sociais. Então, a humanidade é esse sentimento de bondade, esse sentimento de compaixão, de enternecimento, esse sentimento que nos faz olhar para alguém na rua e ainda causar
comoção, e ainda nos comover, e ainda nos provocar um sentimento em relação aos desfavorecidos. Aí nós temos, mais uma vez, Jesus como modelo de expressão superior, assegurado pelo Espírito, Joana de Ângeles, que todo espírita, quando começa na casa espírita, já sabe, é o mentor espiritual do Divaldo Pereira Franco. Joana diz que Jesus, homem, quer dizer, a experiência que Jesus teve na Terra, enquanto homem, já que ele pertencia a uma comunidade de espíritos superiores, é a missão de vida que aurimos no Evangelho como um convite ao homem que se deve deificar, ou seja, se deve tornar Deus, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, porque a gente não pode admitir essa cisão religiosa, essa disputa religiosa, porque Jesus absolutamente não fundou nenhuma doutrina, nenhum sistema. Jesus tornou sua vida um modelo para que o homem se pudesse o quê? Humanizar, adquirindo uma expressão superior. Como tem feito falta essa virtude, essa capacidade que nós temos de nos humanizar. Eu lembro do Betinho, Herbert de Souza, todo mundo lembra ainda dele, aquela campanha do Natal contra a fome. E uma vez uma frase dele impactou profundamente em mim no artigo. Ele dizia assim: eu tenho fome de humanidade. Fome de humanidade. Quer dizer, você tem a causa do humano tão preponderante no seu coração, a causa que faz Silvio Babu ir lá para o mercado central dar banho, aquelas pessoas que estão ali, de rua, moradores de rua. Ele dizia: tenho fome de humanidade. Quer dizer, a fome de você. As causas humanitárias ele tinha fome de resolver, de levar adiante. Então Joana assegura que Jesus é o modelo para que o homem pudesse se humanizar, adquirindo essa expressão superior, esse ser que é um modelo de expressão superior. Bom, qual é a relação que a humanidade, essa virtude de humanidade, fulano é muito humano, tem com relação à indiferença? Era justamente o contrário da indiferença. Tem um livrinho muito interessante, antigo, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutter. Alguém conhece esse livro aqui? É um livro antigo já, é um livro que tem todas as parábolas que o Cristo nos ensinou, nos trouxe, e uma interpretação das parábolas. Lá no livro, o Caibá Schutter diz que a indiferença, esse sentimento de frieza, de indiferença, ela nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. Uma sociedade indiferente é uma sociedade absolutamente deprimente. Uma sociedade que não consegue resolver seus problemas mais elementares. E aí ele diz: o indiferente, tem um erro aqui, perdão, não tem coração e não sente, tem alma e não ama. Ele tem coração e não sente, tem alma e não ama. Assim, a gente passa, por exemplo, há quantas décadas ali debaixo da ponte do São Francisco tem aquelas caixas de papelão onde vivem aquelas pessoas ali, aquelas pessoas em estado de absoluta falta de dignidade humana, e é preciso esse combate à indiferença. O Caibá fala muito bem como a indiferença nulifica o amor. A virtude do amor, ela precisa ser aquela virtude ativa, aquela virtude de ação, aquela virtude de ir em busca da resolução dos problemas. E aí a gente fala de humanidade e compaixão. Já que a humanidade é o contrário da indiferença, a humanidade ela se aproxima muito da compaixão. Já que está se falando muito de filósofo ultimamente aqui nesse país, a gente trouxe uma frase de um filósofo falando de compaixão. O filósofo fala da capacidade de compartilhar compaixão, compartilhar a própria paixão, sair de si, ingressar no universo do outro. Ser no mundo é cuidado, ele diz. Ser no mundo é cuidado. É aquela virtude do saber cuidar. Por isso é que a gente sempre diz assim, que o amor de mãe é um amor que reproduz
maneira pálida o que é o amor de Deus. Você imagina você passar 9 meses, você passar noite de sono, sem dormir, você ir lá para ver se está respirando ou não. Esse amor é do saber cuidar, é o amor que se aproxima da humanidade, que nos humaniza, que nos torna humanos. Então, humanidade e compaixão estão bem juntas, são duas virtudes extremamente juntas. E nós temos aqui no livro Roteiro uma espécie de lógica celestial que existe na solidariedade. Essa lógica, que a gente está chamando aqui de lógica celestial, é uma lógica que pode ser observada na própria natureza, como o Deus, que a pergunta tão inteligente que foi feita para os espíritos não foi quem é Deus, né? Kardec perguntou quem é Deus, né? Não é quem é Deus, né? Então, esse sábio arquiteto do universo, ele projetou a criação de uma forma tão sábia como ele, reflexo dele, que ele incutiu uma lógica de solidariedade em tudo, exatamente para que a gente tivesse compaixão, para que a gente se humanizasse, para que a gente tivesse uma relação de interdependência uns com os outros. Então ele diz, aqui o Emmanuel diz, por meio da mediunidade abençoada de Chico Xavier, no livro Roteiro, ele diz, o verme enriquece a terra sustenta o verme, olha, tudo encadeado. A fonte auxilia as árvores, e as árvores conservam a fonte. Aí ele diz mais, o solo ampara a semente, e a semente valoriza o solo. Se não existisse solo, tem algum agrônomo aqui, alguém da área de biologia, de ciências naturais? Bom, se tiver, me ajudem, tá? Se não existisse solo, a semente não poderia germinar. E se não existisse a semente, o solo ia ficar na mais absoluta aridez. As águas formam as nuvens, e as nuvens alimentam as águas. É tudo de uma forma muito intercambiada. Somente uma inteligência suprema, somente a causa primária de todas as coisas poderia conceber um universo inserido dentro das leis da solidariedade e da lei do amor. Aí diz mais, a abelha ajuda a fecundação das flores, e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Alguém tem dúvida de que essa aqui não é uma lógica de solidariedade que está inscrita na criação? Agora, se na natureza nós observamos todo esse movimento, por que as sociedades teriam que negar o princípio da justiça social? Por isso é que a gente escolheu esse tema provocante, desafiador, falar de humanidade. Falar de humanidade quando se fala de competitividade, de mercado competitivo, embora esses conceitos já estejam sendo revistos, né? Felizmente. Então, esse princípio de solidariedade estabelecido pela criação, genial, absolutamente genial, é que nos mostra a necessidade, o imperativo de sermos humanos, de termos o sentimento de humanidade para com os outros. Se alguém quiser interromper, fique à vontade, por favor. Bom, continuando aqui o nosso raciocínio, pode falar. Por que, então, nós, homens, somos chamados de seres humanos, que somos tão desumanos? Você observa na vida em si, o ser humano é quem menos merece ter esse nome, já que o nome qualifica, você disse no princípio, né? Humanidade, né? Isso. Por quê? A tua pergunta, a gente vai fazer um seminário, a gente poderia fazer é bastante complexa a tua pergunta, e bastante pertinente. Eu percebo que ela está carregada de uma indignação necessária, que a gente precisa se indignar no sentido positivo. Sim, né? positivo. Claro, positivo, porque só o atrito gera fogo, não é isso aí? Só o atrito gera fogo. A gente não vai resolver. O homem só descobriu o fogo depois do atrito. Então a tua pergunta é excelente. A gente está em processo evolutivo. Todos nascemos simples e ignorantes. Os espíritos nos esclarecem, né? Existe o livre-arbítrio. E aí cada um segue o seu caminho. Nós somos um produto exato,
uma somatória exata de tudo aquilo que fizemos. Então, a espécie humana, ela, por ter essa inteligência, ela tem esse livre-arbítrio, então nós estamos em condições diversas. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E toda vez que o homem se dissocia desses princípios de solidariedade, de bondade, de humanidade, ocorrem as tragédias. É só a gente ver a história toda da humanidade. Vamos acompanhar toda a história da humanidade. Uma voltinha bem rápida, né? Idade Média, Idade Moderna. Então, todas as vezes que o homem se dissociou desses princípios, ocorreram tragédias. Então, a espécie humana, aqui na Terra, porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações, ela ainda está em processo de profundo aperfeiçoamento, todos nós aqui. Quem não tem... A minha questão é que não merecemos esse título. Acho que merecemos. Acho que estamos em estágio... Aqui, eu sempre penso assim, a gente está no estágio compulsório de aprendizado. É compulsório. Não adianta. É compulsório, né? É de aprendizado. E aí, nós estamos todos assim. Os espíritos falam... o André Luiz fala uma coisa que eu gosto muito, que, inclusive, o próprio Haroldo Dutra Dias, vocês devem ouvir bastante, juiz mineiro, grande expositor espírita, ele tem feito muita palestra sobre esse assunto. Ele diz que todos nós, segundo as obras de André Luiz, claro, temos vários desejos. E há um desejo central que se sobressai. Eu entro bem ali e eu tenho vários desejos, mas aí eu só penso em dinheiro, por exemplo. Só em dinheiro, conta, aplicação, final do mês, como eu posso ganhar mais. E os espíritos percebem, olha, o fulano entrou bem ali, já tem aquele desejo central, já aparece a impressão digital dele. Né? O outro, por exemplo, ele tem um desejo central, por meio dos pensamentos formas, que nós exaurimos a todo instante, ele só pensa em sexualidade o tempo inteiro. Então ele adentra no ambiente, tem vários desejos, mas o desejo central dele é sexualidade. Então todos nós estamos em estágios diferentes de evolução. Todos temos os nossos departamentos problemáticos, os departamentos que são bem-sucedidos. Então, o interessante da revelação espírita é que ela nos abre assim, um leque de informação extraordinário. Extraordinário. E o melhor é que a gente, por exemplo, a maioria de nós começou no catolicismo, uns nas doutrinas evangélicas, e uns, por exemplo, aí você aprende assim a salvação, eu tenho que me salvar, eu tenho que me salvar. O espiritismo é interessante porque ele vem trabalhando o cristianismo renovado. O que é salvação? Né? É o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso, é o nosso burilamento interior. Eu sempre gosto de lembrar nas exposições o Michelangelo, que grande gênio do renascimento artístico, e ele dizia assim, uma vez ele foi perguntado assim, mas Michelangelo, como é que você consegue esculpir obras incríveis, extraordinárias, esculpindo Davi, aquela estátua que era tão perfeita, que as veias pulavam, que a musculatura dele, São Paulo, quem conhece, quem já viajou e já viu a estátua de Davi, fica impressionado, foi tão perfeita que quando acabou a obra de arte, ele disse assim, a obra-prima, ele disse, fala, porque só faltava falar. E aí perguntaram para ele assim, como é que você consegue fazer obras de artes, obras-primas, verdadeiras obras-primas, tão perfeitas? Ele disse, é simples, eu olho o mármore bruto e começo a tirar os excessos. Isso aqui é para nós, né? Nós somos um mármore bruto, cheio de excesso, cheio de coisa ruim para tirar. Até que a gente alcance a nossa obra-prima final, vai demorar uns 200, 400, 500, sei lá quantos anos de encarnações penando por aqui. Né? E às vezes assim, a gente aprende nos livros espíritas que nós passamos, às vezes, uma encarnação inteirinha para resolver uma pendência. Às vezes é uma pendência com um filho que você tem. Aí você passa a encarnação todo dia para resolver.
como é que são as coisas, né? Então, essa proposta da doutrina de burilamento, de melhoramento, de autoaprimoramento, de autoconhecimento, que é autoconhecimento é o nosso mapa de voo, né? Como é que eu vou querer me transformar se eu não aceito que eu sou uma pessoa cheia de defeito? Se eu não admito minhas frustrações? Eu tenho que entender, tenho que olhar para o meu espelho todo dia e olha, não tá bom não, né? Então é isso. Não sei se eu consegui te responder, mas essas contribuições... Aliviou meu coração. Essas contribuições são fundamentais porque o importante é um diálogo, né? Não é alguém chegando aqui falando, até porque quando a gente fala para a gente em primeiro lugar, né? Bom, vamos lá. O que norteia esse Jesus extraordinário, essa figura que na época, imagina naquela época, hoje se a gente caiu no avião agora, a gente sabe agora pelo celular, né? Imagina uma pessoa que nasceu numa das menores tribos, nasceu numa manjedoura, num lugar obscuro, e mais de 2000 anos ainda se fala numa figura dessa. Pensa, a gente tem que ter essas noções de comparativas para entender o tamanho da figura de Jesus. Então, o elemento norteador de Jesus é o amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Por quê? Porque ele é o sentimento por excelência. Não tem outro igual. O Espírito de Lázaro, lá em Paris, em 1862, está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não há outro resumo para a doutrina de Jesus senão o amor, que é o sentimento por excelência. Todos os sistemas filosóficos, os sistemas políticos, as propostas todas fracassaram. Por quê? Porque a lei do amor, eu estava lendo hoje sobre o Sermão da Montanha, que é considerado o maior código de direitos humanos que existe, o Sermão da Montanha, né? E é o amor que resume a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. Então, esse amor que seria o redentor das sociedades egoístas, injustas, desiguais, e que seria o nosso redentor. É o que Jesus, o que se resume sobre Jesus. Tudo da vida dele, quase tudo, foi objeto de questionamento, né? Até mesmo a existência dele. Jesus existiu ou não existiu? Felizmente, recentemente, a gente tem um grande historiador chamado Flávio Joséfo, que se dedicou a estudar o cristianismo e que trouxe revelações importantíssimas sobre Jesus. Há também os manuscritos do Mar Morto, que também foram recuperados gradativamente, com estudos sobre a vida de Jesus, e tudo, durante muito tempo, foi objeto de muito questionamento. Jesus teve irmãos? Não teve. Será que teve? Tudo da vida dele foi objeto de questionamento, menos o que é inatacável na doutrina dele, é o tal do amor, não é? Bom, vamos começar das primeiras lições de Jesus. Como é que ele começa? Ele começa nascendo aonde? Uma simples, singela manjedoura. Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel diz: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Como faz falta essa virtude hoje em tempos bárbaros, né? Essa virtude da humildade, como ela faz falta, não é isso? Então, a humildade é a primeira lição. Jesus já nasce desse jeito. Ele já nasce numa manjedoura. Nada na vida do Cristo é por acaso. Imagine, primeiro, a vida dele é repleta de significados. Ele usava de metáforas, ele usava de parábolas. Ele era um exímio comunicador. Já falei que era psicólogo, já falei que era professor, agora estou falando da minha área. Agora ele é um exímio comunicador, porque ele escolhia as parábolas para se manifestar. E nada da vida dele é por acaso. O fato dele nascer numa manjedoura não poderia, logo o surgimento dele na terra. Por que Jesus haveria de nascer numa manjedoura? A gente já parou para pensar? Por que ele poderia nascer na beira de um rio, por exemplo? Mas tudo da vida dele é repleto de significados, de símbolos. Ele nasce numa manjedoura, trazendo a humildade, e ele morre como? Numa cruz.
humilhado, açoitado, condenado à pena de morte. Ainda existe cristão que é a favor da pena de morte. Desculpem se tem alguém aqui a favor. Então, ele começa a vida dele na terra, nascendo numa manjedoura, diz Emmanuel, e a caminho da luz, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes, virtude muito rara hoje em dia. Felizmente a gente integra uma doutrina que prega a humildade a todo instante. O próprio Chico Xavier lembra uma frase dele bem interessante. Todo mundo diz, é o maior médium do planeta, vieram jornalistas norte-americanos para desmascarar Chico, ninguém conseguiu, jornalistas brasileiros, né, da revista Cruzeiro, mas vieram jornalistas de fora do Brasil. E aí o Chico dizia assim, eu sou apenas um Cisco Xavier, eu sou só um Cisco Xavier, desculpa. Bom, aí outro recorte do Emmanuel em A Caminho da Luz, quando ele disse, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inolvidável, muito mais devem representar os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. Né? Os exemplos do Mestre, a todo instante da vida dele, ele traz os exemplos de humanidade, o tempo inteiro. Está lá entre dois ladrões, está lá conversando com mulher adúltera, está lá respondendo a questões de corruptos e coletores de impostos. Na época, claro, não quer dizer que não seja uma coisa, mas na época sim, no caso citado. Então a vida dele é repleta de significados. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre 2 episódios, são vários episódios, a vida inteira dele é repleta de episódios que exortam essa virtude da humanidade. Mas são 2 episódios muito emblemáticos que trazem esse tema à tona. O primeiro ali à direita, vocês podem recordar que é o caso da mulher adúltera, né? Imagina que nós mulheres sofremos hoje, os homens sabem, né? Os homens, imagina naquela época, né? Então, a mulher adulta estava lá adúltera, estava lá no meio de uma multidão enfurecida, odienta, nada muito diferente do ritual de lixamento hoje, de algumas cenas que nós presenciamos nessa vida atual, mas ela estava lá numa multidão, prestes a ser apedrejada, porque era a pena prescrita para quem era pego em adultério. Jesus chegou e a primeira coisa que ele fez foi abaixar a cabeça e começar a riscar no chão. Eu já li um livro espírita que diz, isso não consta nos evangelhos, mas eu já li um livro espírita que diz que o que ele colocava no chão era os defeitos de cada um. Egoísmo, cupidez, gula, aí ele ia escrevendo, né? Aí levantou a cabeça, olhou para aquela multidão e perguntou assim, qual dentre vós aqui está sem pecados, não tem pecado? Qual de vocês não tem pecado? Popularizando a palavra de Cristo. Qual de vocês aqui não tem pecado? Eu creio que se fosse hoje, todo mundo ia ficar mentindo lá mesmo, apedrejando, né? Bom, aí rezam as escrituras que foi saindo um a um. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, até que não havia mais ninguém querendo apedrejar a mulher adúltera. A mulher adúltera, ele olhou para ela e disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela disse, eles se foram, Senhor. E aí, o Cristo, como educador, sobretudo como educador, ele disse, vá, mas não peques mais. A lição que ele deu, a lição semelhante àquele, não julgueis para não seres julgados, o evangelho dele é repleto de lições de humanidade, de tolerância, de cuidado, de compaixão, para com o próximo. Então, essa é uma lição emblemática da vida de Jesus,
como ele mostra que quantas vezes nós somos essa multidão aí que quer apedrejar, escondendo as nossas faltas, os nossos defeitos, debaixo do tapete. Então, essa é uma lição emblemática. A segunda lição é muito interessante também, que é a do bom samaritano, né? O homem vinha de Jerusalém para Jericó, quando ele foi assaltado, e ele ficou caído no chão, ferido, machucado lá. E mais uma vez a gente relembra a indiferença, né? Ele passou primeiro, passou o sacerdote, olhou aquele homem, um homem dedicado às coisas de Deus, mas estava muito apressado e não fez nada, né? E o segundo passou um levita, que também era ligado a cânticos religiosos naquela época, e olhou novamente, mas não fez absolutamente nada. E aí veio o samaritano. Os samaritanos eram considerados impuros, segundo os evangelhos narram, eram considerados impuros, eram os errados, né? E aí o samaritano parou, deu atenção, cuidou, teve compaixão, se sensibilizou, teve humanidade, passou óleo nas feridas dele, levou até uma hospedaria, ainda deixou os trocados para que ele pudesse, os denários, para que ele pudesse se restabelecer. E aí Jesus pergunta: qual desses três te parece o próximo? Isso foi uma resposta à pergunta de quem é o próximo, né? Qual desses três te parece o próximo? É o sacerdote, que fala de Deus, mas a letra mata, como diz Paulo, mas é o Espírito que vivifica, ele só fala, mas não bota em prática. É o levita? Não. Era justamente aquele que a gente às vezes julga como o pior, o errado. Foi justamente esse que teve o sentimento de compaixão. Como Jesus, naquela época, já falava de tolerância, de entender o outro, mesmo o outro sendo diferente de você. Como ele era muito, 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 muito à frente do tempo. E aí, nós vamos aqui colocar a figura do Cristo nesse patamar de a personificação da humanidade. Voltando à questão da crucificação, né? Jesus naquela cruz, martirizado, torturado, né? O Emmanuel diz assim, que ainda na tormenta dos seus últimos instantes, seu ânimo era de paciência, benignidade, compaixão. Já pregado na cruz, tendo corpo e alma lanceados com os pregos ali dilacerarem as carnes e os acúlios da ingratidão ali ferir o espírito, às vezes o que fere mais a gente, né? São as feridas na alma, nas nossas almas, né? Então, vendo seus pés, indiferentes ou raivosos, aqueles a quem ele abençoara, protegera, ensinara e curara, foi traído até pelos seus discípulos, foi negado até por um dos seus discípulos, pedi ao Pai que eles perdoassem aqui, que a gente lembrou ainda há pouco, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, Jesus personifica no final da vida dele, da vida física dele, digo, a humanidade que nós devemos ter. Ele nasce numa manjedoura, na mais completa lição de humildade, embora a humildade moral seja aquela que ele prega, não a material, e ele diz exatamente isso, dá a lição de personificação da humanidade. E aí a gente vai agora tocar diretamente no ponto, já estamos chegando aqui na reta final aqui do nosso tempo, no ponto que é o maior obstáculo ao progresso. Qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? Por que a gente trouxe esse tema, a humanidade que devemos ter? Por que nós vivemos numa era de tanta indiferença, numa era de cultura de ódio? Qual é o maior obstáculo ao nosso progresso, afinal de contas? Aquilo que
vez por outra, são os nossos fantasmas, o orgulho e o egoísmo. Todos os problemas planetários são decorrentes, sem nenhuma sombra de dúvida, são decorrentes desses dois obstáculos, o orgulho e o egoísmo. São problemas, são obstáculos tanto ao progresso planetário quanto ao nosso progresso individual. E os Espíritos dizem mais. Eles dizem que estão se referindo ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Felizmente, o intelectual avança sempre. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que no próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade. Essa é que a gente precisa se conscientizar, né? Existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E, lamentavelmente, a gente lembra dessas questões quando a gente recebe a notícia de algum amigo muito querido com câncer, ou a gente sofre a perda dolorosa de um ente querido, e aí a gente tem a noção que a nossa natureza é perecível, a física é perecível. Mas todas as mensagens do Cristo, elas consolidam a nossa natureza de eternidade. Senão não faria sentido perdoar os inimigos, tratar bem aquele que nos caluniam. Então, essa mensagem da eternidade, da nossa eternidade, por que nós estamos aqui? Numa quarta-feira, 8 horas da noite, 8h30, 8h40 da noite, estamos passando alguns minutos aqui, porque afinal de contas viemos até aqui de nossas casas, de nosso trabalho, porque, é como diz a Joana de Ângeles, ninguém se encontraria reencarnado se não existisse na existência uma finalidade superior. Existe uma finalidade superior para a nossa existência, para a nossa presença aqui nesse mundo, nessa experiência de estarmos aqui reencarnados, voltar no corpo de carne, reencontrar algumas pessoas no nosso caminho, reparar algumas pendências com alguns, ou ter reencontros maravilhosos com outros. Então ninguém se encontraria reencarnado se não existisse, se a existência não tivesse uma finalidade superior. Então, os obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Porque eles dizem, o progresso intelectual avança sempre. Aí eu quero falar rapidamente da Joana, acho que ainda tem um tempinho, da Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso, que a gente ouve sempre falar, Joana. Joana foi uma figura que teve várias encarnações, algumas pessoas aqui sabem, ela foi a Sora Juana Inês de la Cruz, no México, ela foi a Joana Angélica de Jesus, aqui em Marte, aqui no Brasil, e eu gosto muito de literatura, sou filha de professor de literatura, de letras, e eu li um livro que muito me tocou, do Otávio Paz, que foi Prêmio Nobel de Literatura, que se chamava As Armadilhas da Fé. Quando eu fui ver um pequeno tijolo, era a vida de quem? Não da Joana de Ângeles, mas da Sora Juana Inês de la Cruz, no México. Uma das maiores figuras, mais expressivas da literatura mexicana. É um tijolo, e Otávio Paz se debruçou sobre a vida dela e dizia que era uma personalidade intrigante, pelo alto grau de intelectualidade que ela alcançou, por ter sido uma das primeiras poetisas mexicanas, inclusive feminista na época, e que chegou um dado momento da vida da Sora Juana Inês de la Cruz, ela vivia numa ordem religiosa que ficava numa cela, inclusive, trancada numa cela, e ela chegou num tal grau de evolução intelectual que ninguém entendeu que um dado dia ela pegou todos os seus livros, a cela dela tinha vários livros, que era o convento, né? E ela queimou, se desfez de toda, fico pensando nos meus livros queridos, que eu gosto tanto, ainda tem esse apego, essa inferioridade do apego. Imagina você queimar os seus livros todos, ela queimou todos, porque aí a gente entendendo a perspectiva do ser espiritual, que é a Joana de Ângeles, da evolução, ela havia alcançado um grau de evolução intelectual muito grande, porém,
é o progresso moral que também precisa avançar. Então é bem interessante quando os espíritos colocam os maiores obstáculos ao progresso, quando eles dizem que são o egoísmo e o orgulho, e todos os dias, né, a gente precisa fazer, igual Santo Agostinho diz no livro lá dos Espíritos, a gente devia se inquirir ao chegar no final do dia: será que eu fui egoísta? Será que eu fui orgulhosa com alguém? Bom, essa figura magnífica, que a gente prefere mostrar na Casa dos Espíritas, não torturado, humilhado, morto, mas a maior mensagem que ele trouxe não foi a crucificação, é a superação do sofrimento, foi transcender as adversidades, foi transcender a humilhação, foi ser maior do que tudo aquilo. Como diz o Fernando Pessoa, a lua brilha porque a alta vive, né? Então, essa figura extraordinária, esse Jesus que transpôs o sofrimento, que traz essa lição para nós, de que nós podemos transcender as humilhações, os sofrimentos, com a nossa humanidade. Fechando com ela, claro, Jesus e a atualidade. Ela fala da atualidade de Jesus, como ele permanece atual. Só fechando aqui, é um pouco grande o texto, mas vale a pena ser lido. No tempo de Jesus e ainda agora, alguém tem dúvida de ainda agora? O homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção. Dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade. Quantos prepotentes são frágeis, né? Na sua fragilidade. Quantos prepotentes escondem conflitos, nos seus conflitos e na sua perecibilidade. Após os seus exemplos, os exemplos do Cristo, surgiu um diferente homem, humilde, simples e forte na sua perenidade espiritual. O Espírito, ele não acaba. Nós somos apenas uma energia condensada, coagulada. Momentaneamente essa energia está condensada e coagulada em forma de corpo. Mas a nossa essência primária é energia. Não é à toa que a gente se sente mal em algum ambiente, não é à toa que os fluidos estão aí lá na Gênesis para que a gente estude. A nossa natureza originária é a natureza energética. Nós somos uma energia que condensou e se coagulou em forma de corpo. Entre os grandes pensadores de todos os tempos, enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele, Jesus, sustentou no amor os pilotes da ética humanizadora para a nossa felicidade. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência e astúcia. Jesus nunca disse: você tem que tomar um chá para poder entrar no nível transcendental. Tudo dele era muito simples, né? Era muito simples. Tudo aquilo a que se referiu, a que Jesus se referiu, é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um significante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu às redes de pescas e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho, de dignidade. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Então, queridos, diante de um ser desse tão extraordinário do nosso coração, eu só desejo que ele permaneça muito forte nos guiando em nossos corações, nos conduzindo, para que a gente recarregue as baterias espirituais, para que a gente reforce as nossas forças para continuar essa breve caminhada aqui na Terra, porque passa rápido. Daqui a pouco eu já estou encontrando vocês lá do outro lado. Oi, tudo bem? Eu te vi uma vez lá lá no Ivone Pereira. Se alguém quiser fazer alguma consideração, eu agradeço pela paciência de terem me ouvido. Muito obrigada. Agradecer a Flávia pela brilhante exposição, e cada um de nós possamos fazer uma reflexão a respeito do nosso mestre amado Jesus,
dessas lições, né, que ele trouxe para nós. E o Consolador Prometido, a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro bem aqui, tá? É o nosso código moral. Nada mais do que todos os ensinamentos mais, vamos dizer assim, importantes que a espiritualidade, os espíritos superiores acharam e trouxeram para que a gente pudesse, através desses ensinamentos, buscar esse exercício no nosso dia a dia. E aqui eu lembrei de uma história de Chico Xavier, a gente descontrair, já tem um tempinho. Chico Xavier, em um dos seus trabalhos de Evangelho do Lar, lá era embaixo do abacateiro, não sei se vocês já viram, né? Que sempre tinha o Evangelho de Chico embaixo do abacateiro. E como ele fazia o Evangelho, imagina, né? Participar do Evangelho do Lar com Chico deve ser um privilégio para mim. E lá tinha uma senhora que achou, foi muito tocada com isso. E quando terminou, foi tudo bem. Aí ela chegou para Chico, na frente de todos, não, Chico, eu fiquei tão tocado no Evangelho que eu queria no Evangelho, porque eu não tenho condição de comprar o Evangelho. Só que naquela época, não é como hoje, porque um Evangelho dele, se não me engano, ele é 5, 10 reais, se não me engano. E às vezes, 13, né? E às vezes a gente até doa, quando alguém precisa, a gente até doa o Evangelho. A gente faz uns trabalhos, a gente acaba doando, leva na comunidade. Naquela época não tinha muito livro, era um pouco livro, e tinha um Evangelho lá no Chico. Aí Chico, minha filha, minha irmãzinha não tem Evangelho, não tem problema. Fulano, chamou lá alguém lá atrás, é Evangelho, nosso Evangelho. Aí todo mundo, não, Chico vai dar o nosso Evangelho. Chico, aí todo mundo ficou apreensivo, né? Chico vai dar o nosso Evangelho. Aí Chico chegou e chamou ela, olha, tá aqui, esse aqui é o nosso Evangelho, abre aí. Aí ela abriu. Retira uma página. Mas Chico, eu vou retirar uma página? Sim, retira uma página. Ela tirou a página. Pode rasgar? Pode, aí. Rasgou a página. Pronto. Agora devolve o nosso Evangelho e fica com essa página aqui. Aí ela disse assim, mas Chico, só uma página. Aí ele disse, minha filha, se nessa encarnação que só fizer o que tem nessa página, tá bom demais. Entendeu? O velho Chico era maravilhoso. Bem, nosso recado do nosso trabalho beneficente que acontece na casa, hoje é dia 15 de maio, nós temos dia 18 de maio, 15, agora dia 19, que é o terceiro sábado pela manhã, o projeto Mães de Luz, que acontece lá na Vila Nova. É um projeto maravilhoso que acontece com mães gestantes, lá nesse bairro, quem sabe ali após o Anjo da Guarda, perto da colônia do Bonfim. E para vocês terem uma ideia, as mães gestantes lá, quando a gente fala mães gestantes, a gente imagina logo pessoas adultas, né? Mas a maioria são crianças, 13, 14, 16 anos. E quando a gente vai lá, que a gente olha uma criança grávida de 13, 14 anos, a gente fica assim meio se perguntando, né? A gente pensa que não é verdade. Então, são feitos enxovais, são doados enxovais, tem também um ensinamento, uma mensagem, às vezes são levados profissionais da área de saúde para levar palestras para ela. É muito legal esse trabalho. No domingo, nós temos a visita na comunidade Alto Alegre. O Centro Espírita Ivone Amaral Pereira, vocês sabem, a nossa única estrutura é essa daqui. Então, a gente abriu algumas parcerias com outras casas. Dentre elas, o Centro Espírita Emmanuel. E esse trabalho é lá na comunidade povoada Alto Alegre, que é atrás do Quatraque 4. Tá? Tem uma invasão, e lá o Emmanuel começou a fazer um trabalho tipo um posto de assistência. E é muito interessante. Por quê? Porque tem evangelização infantil, tem distribuição de cestas básicas, tem uma pequena palestra de 20 minutos, né? E a gente se confraterniza com aqueles irmãos daquela comunidade. Acontece o terceiro domingo do mês. Tá? Quem quiser ir, aqui na videira tem um telefone da pessoa de contato, é o mestre, é só ligar para ele, ou então pode falar comigo, a gente marca o local de encontro e vai até lá. Tá? Amanhã, quinta-feira, nós temos o projeto Lavando Almas, que é um banco com os moradores de rua, que também é uma parceria com o Centro Espírita Maranhense, o Ismael, né, o nosso irmão José Luiz,
onde nós vamos levar um banho para os moradores de rua. Todos estão convidados. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Tá? Bem, no sábado, nós vamos ter a palestra Perdão e Misericórdia com a Emília Guiar, aqui nesta casa, a partir das 18 horas. Né? A prima de Flávia. Só a família aqui, presente. Bem, gostaríamos também de convidar vocês para o nosso estudo. Tá? Afinal de contas, a doutrina espírita, nós precisamos nos debruçar sobre os escritos que tem, para que a gente possa fazer as nossas reflexões e buscar esse conteúdo à nossa disposição, para a gente entender um pouquinho de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde é que eu vou, né? E as causas das nossas aflições, que todos nós temos as nossas aflições. Nós temos estudos na segunda-feira, a partir das 19 horas. Nas terça-feiras, nós temos o projeto Semeia, que é um projeto maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, é um projeto onde, na terça-feira, você já pode vir começar a estudar. Por quê? Porque é um ciclo, mais ou menos, são 10 a 12 encontros, onde tem um livro que é anotado, e cada encontro desse, nós vamos falar sobre um tema mais superficial, nós não vamos nos aprofundar sobre aquele tema. Então, aqueles que estão começando, são principiantes na doutrina espírita, podem aproveitar esse seminário, vão ter debates. Esses temas eles estão ligados principalmente aos princípios básicos da doutrina espírita, tem a história da doutrina espírita, o encontro, né? Fala sobre as obras básicas do encontro, falando sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, pluralidade das existências, a reencarnação, a mediunidade. Cada um conta um tema. Então, se tiver no quarto ciclo, a pessoa termina, aí volta, começa o primeiro, o segundo, o terceiro e fecha o ciclo. Então, todos estão convidados, aqueles que estão querendo começar a estudar, né? Na terça-feira. E também nós já temos um programa de formação de trabalhadores na terça-feira. Aqueles que já querem começar a trabalhar na casa, nós estamos abertos. Nós estamos desenvolvendo o nosso projeto para a ampliação da casa. Muita dificuldade, então a casa ela vai aumentar a estrutura física. E a estrutura física, uma vez aumentando, nós vamos precisar de mais trabalhadores, né? Na quinta-feira, nós temos também estudo, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, também temos estudos, a partir das 19 horas. Todos esses estudos estão abertos para todos, tá? Não tem nenhuma contraindicação, tá certo? Ah, mas eu não conheço, eu só posso vir na sexta. Venha na sexta-feira. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, nós estudamos 3 obras maravilhosas. O Livro dos Espíritos, nós estudamos a Revista Espírita, que é uma obra fantástica, e as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, quem assistiu aquele filme Nosso Lar, que é o primeiro livro das obras, então nós estudamos Nosso Lar, Mensageiro, Missionário, Obreiro da Vida Eterna. Nós estamos agora estudando no mundo maior. Então, cada obra dessa, cada frase, cada parágrafo é formidável, que a gente debate, nós vamos nos aprofundando, tiramos dúvida. Às vezes a gente não consegue ter alguma dúvida, vamos na internet, colocamos no slide, passamos filme na sexta-feira, às vezes a gente traz um filme, esse filme a gente passa, a gente debate, então é muito legal também o estudo, tá? Na sexta. No sábado nós temos a Mocidade Espírita, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil a partir das 16, e no domingo nós temos um trabalho que, vamos dizer, é bem pioneiro aqui, que é a evangelização de bebês, tá? São poucas casas que têm esse trabalho, e aqui nós temos a evangelização de bebês. E à tarde nós temos o Semearte, que é a formação do grupo musical, que nós estamos trabalhando para que o Ivone também tenha esse grupo musical para fazer as harmonizações, tá bom? Eu já falei demais, eu agradeço a presença de todos, né? Nós vamos agora para o trabalho de passe. Aqueles que estão em tratamento serão atendidos após todos os outros, tá bom? Todo mundo já tem a sua fichinha, a gente já tem que ter paciência, calma, eles vão chamando, né, na sequência, tá bom? E pedir que o nosso amado Mestre Jesus abençoe a todos nós, tá? Vamos fazer a nossa oração. Jesus, divino amado Mestre, ó Mestre querido, quanta gratidão pelos ensinamentos desta noite, as tuas lições
há mais de 2000 anos, Senhor. E cada um de nós, às vezes, ainda temos a nossa dificuldade de entender, de compreender, de interpretar. Sabemos que ainda estamos imersos na matéria, que precisamos cada vez mais trabalharmos o desapego dessa matéria, desse materialismo. Mas que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões. Possamos, Senhor, buscarmos através do teu Evangelho vivo a boa nova que tu me deixaste, cada um de nós ao nosso momento, mas, acima de tudo, com muita coragem, como tu nos disseste, orai e vigiai, que nós possamos trabalhar a oração, não apenas no sentido de fazê-la nos direcionando a Ti, mas como a própria palavra nos mostra, já é a hora de agir. Que cada um de nós possamos utilizar as nossas orações nas nossas orações diárias. Que as nossas reflexões, Senhor, possam verdadeiramente fazer com que a gente possa buscar, cada um de nós, este caminho que liberta os nossos corações. Conheces a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Que nós possamos, Senhor, com essas lições da noite de hoje, buscarmos o nosso trabalho constante na prática do bem. Com as tuas bênçãos, com o teu amparo, com o teu auxílio, pedimos a permissão para encerrar o primeiro momento do trabalho da noite de hoje, e todos aqueles que irão para os seus lares possam ir, acima de tudo, envolvidos neste clima de paz, harmonia e muita fraternidade. Obrigado, Jesus, que assim seja.